Oi, meus amigos, meus queridos. Hoje, sejam todos vocês bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos mergulhar no capítulo 11, Amar ao próximo como a ti mesmo. Especificamente, hoje vamos estudar os itens de 1 a 4, que trata sobre o maior mandamento. Jesus traz para nós um resumo de toda a lei divina nesses dois princípios. Maior mandamento. Vamos compreendê-los e refletir sobre como nós podemos aplicar esse ensinamento na nossa vida diária. Esse é o objetivo do nosso estudo. Ler, tirar o espírito da letra, ou seja, entender como nós vamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus atualmente na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, o item 1 vai dizer o quê? Vai falar o seguinte, vocês vão ler sobre os fariseus. Então diz assim, resumindo, mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se e fizeram um conselho, uma reunião. E um deles, os fariseus, que era doutor da lei, tentando-o a Jesus, perguntou-lhe, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Então Jesus lhe disse, respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. É um texto de Mateus, capítulo 22, versículos 34 e 40, que vocês vão acompanhar depois. Qual a reflexão que nós podemos fazer desse item 1? Vamos observar muito atentamente, tirar realmente, para nós possamos entender o que Jesus quis dizer a isso. Observe que Jesus não escolhe apenas um, mas coloca dois mandamentos inseparáveis. O amor de Deus, a Deus e o amor ao próximo. Isso é fundamental na nossa caminhada evolutiva. Amar a Deus sobre todas as coisas significa o quê? Significa colocar o Criador no centro da nossa existência, através da gratidão, da oração e da confiança. E o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, não é possível amar verdadeiramente a Deus sem amar as suas criaturas. Nós somos criaturas de Deus. São duas faces de uma mesma moeda. Podemos resumir que esses dois mandamentos agrupados num só resumem todos os outros 10 mandamentos das tábuas da lei. Então ele começa, olha, a gente fazer a inversão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós temos que, para chegar a Deus, nós temos que amar a nós primeiro. Saber que nós somos filhos dele, aceitar como somos, aceitar tudo, a nossa existência aqui, para depois, quando nós nos amarmos, nos aceitarmos, nós temos condições então de amar o nosso próximo. E só chegaremos a Deus quando nós nos amarmos o nosso próximo e chegar a amar a Deus. Então, esse é o nosso caminho. Para chegarmos a Ele, nós temos que nos colocarmos na posição de seus filhos e que todos que nos cercam são nossos irmãos, todos trabalhando no caminho evolutivo. Quando nós assim agirmos, nós estaremos o quê? Em sintonia com a força divina, porque nós estamos carregando energias para nós, para o nosso próximo e, sobretudo, para Deus. Não é interessante? É isso que a gente tem que observar sempre. E depois do item 2, nós temos algo que você já deve ter ouvido falar, chamado de regra áurea. Vamos falar sobre isso agora. Quem nunca viu falar vai entender hoje o que seria essa regra.
É assim, a regra áurea é muito simples, vocês já ouviram, mas não sabiam que ela é, como que ela, por que ela é denominada assim. É assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Ou seja, colocar-vos sempre quando fazer alguma coisa, colocar no lugar daquela pessoa. Essa é a regra áurea. É conhecida como se fosse uma bússola moral, simples e poderosa. Então, antes de nós agirmos, vamos nos perguntar: se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como eu gostaria de ser tratado? Essa máxima, gente, essa regra áurea, destrói o egoísmo e constrói a verdadeira fraternidade. Quando nós agredimos alguém, às vezes, com o nosso orgulho, com a nossa prepotência, a gente tem que usar essa regra. Se fosse eu ouvindo isso que eu estou falando para ele, eu gostaria? Só isso aí já coloca em nós um freio natural que nos obriga a refletir o que estamos passando, o que estamos agindo, o que estamos falando. Às vezes ofendemos, através do nosso orgulho, do nosso egoísmo, ofendemos as pessoas, nos julgando superiores. Aí a gente faz aquela pergunta, devemos fazer essa pergunta: se fosse eu ouvindo isso, eu gostaria? Então vocês já sabem, essa é a regra áurea, a regra de ouro, ou seja, nos colocarmos sempre no lugar da pessoa quando nós agimos de alguma forma, para ponderarmos aquilo que estamos agindo. Será que realmente eu estou sendo fraterno? Eu estou sendo justo? São perguntas que vão fazer parte da nossa bagagem evolutiva. Vamos acrescentando e vamos nos policiando nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos. Então, regra áurea, regra de ouro. Sempre nos colocarmos a pessoa e fazer a pergunta: se fosse eu que estivesse ouvindo, eu gostaria disso? Pensem nisso. E o item 3, nós vamos tratar, é a parábola do servo compassivo. Jesus conta essa parábola que um rei perdoou uma dívida enorme a um servo, mas esse servo não perdoou uma pequena dívida que o seu companheiro tinha para com ele. Ao final, o Senhor, indignado, pune o servo mau, que não teve compaixão. Jesus assim conclui: assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito o vosso irmão. Vocês viram? Então, ele devia, a parábola é essa, não podia pagar, chegou no Senhor, pediu clemência, e o Senhor deu clemência para ele. Ele imediatamente saiu e foi pegar alguém, devia um pouquinho para ele e queria obrigá-lo, judiá-lo, matá-lo até para receber aquilo. E o Senhor descobriu aquilo ali e puniu-o. O que é compassivo? Aquele que não tem compaixão. Então, ele recebeu a compaixão do Senhor e não passou essa compaixão para aquele que devia para ele. Olha, a gente colocar na vida nossa isso aí. Qual que seria a reflexão que vamos fazer? Essa parábola é um forte apelo à misericórdia e ao perdão. Deus nos perdoa infinitamente. Como podemos, então, negar o perdão ao nosso irmão? O perdão não é fraqueza, gente. É libertação. É o caminho para a paz interior. Pensem nisso. E aí, no item 4, Kardec comenta para nós: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres nossos para com o nosso próximo. Não se pode ter, nesse caso, um guia mais seguro do que tomando como medida
do que se deve fazer para os outros o que deseja para si mesmo. Olha só que coisa simples, mas de uma enorme aplicação na nossa vida, que modifica e vai nos modificar muito nossa caminhada. A prática, então, dessas máximas que aprendemos aqui hoje, nesse início do capítulo 11, vai fazer o quê? Vai combater em nós a destruição do egoísmo latente ainda dentro de nós. Quando os homens as tomarem como norma de conduta, compreenderão a verdadeira caridade e farão caridade que vai resultar na fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Então, gente, Kardec mostra esse é o caminho, não apenas teoria, mas é o antídoto contra o egoísmo, a base da caridade e o caminho para a evolução moral da humanidade. Então, o maior mandamento, resumindo rapidinho, o maior mandamento é o amor a Deus e ao próximo. Que possamos hoje sempre praticar a regra áurea que todos aprendemos hoje. Cultivar o perdão, viver a caridade. Qual desses itens tocou o seu coração? Você pretende aplicar na sua vida essa semana já? Se gostou desse nosso estudo, compartilhe, dê seu like e se inscreva em meu canal para que mais pessoas, nós possamos levar a mais e mais pessoas esses ensinamentos que ajudarão sempre a nossa caminhada evolutiva. Ok, gente? Que Deus nos abençoe. Um grande abraço e até a próxima semana, continuando nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tchau, pessoal!